percebi que esse ano a expectativa pelo Natal parece que está maior. Era ainda novembro, o pessoal já estava colocando lampadinha nas casas, já estavam colocando já as suas decorações de Natal. E eu conversando na minha casa sobre isso, o consenso que a gente chegou na nossa família é que, de alguma maneira, essa expectativa para o Natal, ela também está ligada com uma expectativa para o final do ano, para aquilo que vai acontecer o ano que vem. E parece que dependendo assim do estado de ânimo das pessoas com relação ao que vai acontecer, elas se tornam mais, de alguma maneira, assim, ansiosas pelo Natal, pelo Ano Novo, pelo Natal. Quando a gente decidiu escolher esse tema, a expectativa do Natal para esse mês, expectativa está profundamente ligado com a palavra esperança. Tanto que muitas vezes, se você em alguma conversa, você pode dizer, eu não tenho expectativa nenhuma sobre tal coisa. Ou seja, você está dizendo, eu não tenho esperança nenhuma. Eu imagino que nada de bom pode acontecer. E o fato é que nós podemos, de alguma maneira, também ter alguma expectativa sobre o Natal. Nós vamos ter no dia 16 uma apresentação especial, juntando várias faixas etárias da nossa igreja, e nós escolhemos esse tema, a expectativa do Natal, tentando, de alguma maneira, traduzir qual é a expectativa que as crianças têm, qual é a expectativa dos adolescentes, qual é a expectativa dos mais velhos, o que nos preocupa, o que não deveria nos preocupar, mas deveria tomar e encher o nosso coração. Hoje eu quero começar a falar um pouco mais sobre isso e também trazer para nós a oportunidade de nós celebrarmos a ceia. Hoje é o primeiro domingo do mês e creio que nós podemos unir as duas coisas e começar a olhar para as imagens do Messias. O que eu quero dizer com isso? Que há uma grande expectativa no Antigo Testamento pela vinda do Messias. E já no Antigo Testamento a gente começa a ver algumas imagens sendo muito claras. Imagens de esperança, imagens de o que seria ou quem seria o Messias. Interessante que logo após a queda, Adão e Eva, parece que Deus tem que meio que arrumar toda aquela bagunça que foi feita por Adão e Eva. E uma das falas de Deus, logo no capítulo 3, no versículo 15, diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A partir daqui já começa a Bíblia a trazer uma expectativa de que Deus tem um plano para mudar a história da humanidade. Que uma história de redenção, uma história de salvação, uma história de resgate da imagem e a semelhança que Deus um dia sonhou para o homem e a mulher, e ele fala desse descendente. E é interessante que um dia conversando com um casal, esse casal começou a falar para mim um pouco do como Deus tem falado no coração, chamado eles para algo, e aquilo vai criando também dentro deles uma expectativa. E uma das coisas que eu falei é o seguinte, então, Deus não fala tudo de uma vez. Esse é o nosso grande crise, porque nós, na nossa ansiedade, a gente já quer o pacote completo. A gente já quer, que nem no livro, ler lá o último capítulo, para ver aonde vai acabar. E Deus não faz isso. Deus nos dá a porção que nós precisamos para hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E naquele momento, em Gênesis, Deus começa a apresentar o seu plano, mas um plano que demoraria milênios para acontecer. E Deus já começa a sinalizar que haveria um descendente do homem e da mulher, e ele viria para ferir Satanás, ferir a serpente, mas que não passaria impune. Esse descendente também seria ferido pelo pecado da humanidade. É lógico, a gente conhecendo a história, a gente começa a ver essas coisas fazendo muito sentido, mas imagina ali no Antigo Testamento, sendo lido esses textos, e o que é isso, né? Quem virá? Quem será esse descendente? A partir de então, nós vamos vendo que nós podemos ver que pelo menos 3 imagens são muito fortes no Antigo Testamento.
E eu vou aqui resumi-las, porque cada uma delas podia ser uma mensagem, mas nós veremos que esse descendente, o Messias, o ungido de Deus, ele tem uma imagem como de um profeta, como Moisés. Ele tem a imagem de um sacerdote, como Melquisedeque. E ele tem a imagem como de um rei, assim como foi Davi. E eu quero começar falando dessa imagem do Messias que o Velho Testamento traz como de um profeta como Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 24, é um momento tenso de Israel. Israel já saiu do Egito, Israel agora está a caminho de Canaã, mas Canaã, quem mora em Canaã são os cananeus. Deus deu a terra de Canaã, mas o problema é que ali habitava os cananeus, e precisava de um alerta, de que o povo, naquele momento, eles estavam diante de uma encruzilhada. Eles precisavam entender que eles precisavam continuar ouvindo a voz de Deus e não ouvir a voz dos cananeus. Talvez um dos anseios mais profundos que a humanidade tem é descobrir a vontade de Deus. Talvez você já até mesmo tenha feito essa oração: Senhor, qual é a sua vontade? E Israel estava exatamente nesse momento perguntando: Senhor, qual é a sua vontade? O Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor está nos mandando para Canaã. A Canaã é uma terra habitada. Que vontade é essa? O que o Senhor deseja que seja feito? E ali Deus traz um alerta, e eu não vou ler o texto todo, mas o versículo 14, o versículo 15 diz assim: Deus, através de Moisés, dizendo ao povo: as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. Interessante que no meio de uma diretriz que Deus dá ao povo de Israel, Deus também já traz mais um sinal de que haveria alguém, seria um profeta acima de todos os profetas, e que nós deveríamos, o povo de Israel deveria ouvi-lo. E eu fico olhando para os nossos dias de hoje, como não estamos tão diferentes, como nós muitas vezes já estamos sendo rendidos pelas adivinhações, pelas feitiçarias, pelas bruxarias. Não, pastor, bruxaria não. Não, mas você compra boneca de bruxa para os seus filhos, então você está também aceitando a bruxaria na sua casa. Não adianta colocar nome em inglês nos brinquedos, que eles estão todos eles ligados a uma cultura cananeia. E nós precisamos aprender que nós seguimos uma outra cultura, uma contracultura. E é interessante que Deus está preocupado com Israel. Israel pode ser influenciado por esses cananeus, e é preciso eles aprenderem a ouvir a vontade de Deus. Por isso Deus envia os profetas. Qual é o papel dos profetas? Um profeta é aquele que se torna a própria voz de Deus. É aquele que vem trazendo um oráculo de Deus, aquilo que Deus deseja revelar, ele revela através dos seus profetas. E Moisés foi um grande profeta na época de Israel, um profeta, diferentemente dos outros que viriam depois, que a Bíblia ainda o coloca como sendo aquele que viu Deus face a face. E ao mesmo tempo, foi ao longo da história, durante todo esse período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, começou-se a falar sobre uma expressão sobre o profeta, aquele que veria. O profeta, quem é mais antigo, lembra da novela da Globo, lembra? Eu fiquei lembrando disso daí. Não tem nada a ver com isso. O profeta de verdade era o Messias, aquele que viria como Moisés, mas que nós deveríamos ouvi-lo. E é interessante
que João, já no Evangelho, entendendo a revelação, entendendo que esse profeta era Jesus, ele escreve no capítulo 6, do versículo 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E olha que interessante o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 7, que naquele momento da glorificação no monte, onde Jesus leva Pedro, Tiago e João, e vem 2 profetas, Moisés e Elias. E o Espírito de Deus vem sobre Jesus, e o texto diz, versículo 7, que a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Você quer saber a vontade de Deus? Ouça Jesus. Jesus é a própria voz de Deus. Grande crise nossa hoje é que nós estamos querendo ouvir o que os outros têm para nos dizer. Nós estamos até ansiosos para saber o que o presidente vai nos fazer, vai falar no próximo ano. Mas é um alerta, porque não necessariamente o que o presidente nos disser é a voz de Deus. A voz de Deus é uma, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o profeta, assim como no Velho Testamento, em Deuteronômio, Moisés já dizia, se levantaria um profeta como eu, ouçam-no. Agora é o próprio Deus dizendo, ouçam-no. Se vocês querem me ouvir, ouçam Jesus. Jesus é o profeta como Moisés, que me vê face a face. Tudo que vocês precisam conhecer de Deus, vocês vão conhecer através de Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E eu fico acompanhando e vendo como nós esquecemos de que Jesus, Ele é essa fonte da vontade de Deus para as nossas vidas. Como nós esquecemos muitas vezes de pensar, de olhar. A Bíblia tem 4 evangelhos. 4 vezes a história de Jesus é contada, os seus discursos, os seus sermões. Todas essas palavras de Jesus precisam ser absorvidas todos os dias por nós, se nós queremos estar alinhados com a vontade de Deus. E nós precisamos buscar essa vontade, fazer a leitura desses textos, trazê-las e meditar em nossos corações, pois nós temos uma ordem: ouçam Jesus, Ele é o meu filho amado, ouçam-no. Mas Jesus não é só o profeta, aquele que traz a voz de Deus. Jesus, o Messias, a expectativa que existia no Velho Testamento é que, além de um profeta, ele também seria como um rei como Davi. É interessante aí, no Velho Testamento, a história, lá já o profeta Samuel era lá o profeta, a voz de Deus, mas o povo de Israel começou meio que a ficar cansado de só ouvir a voz de Deus. Eles queriam um rei, eles queriam um soberano, alguém que pudessem encarnar nesse rei a própria divindade, assim como era costume naquela época. O problema é que Deus nunca propôs para que o seu povo tivesse um reino. Interessante isso. A proposta de Deus para o seu povo era uma teocracia, ou seja, Deus pretendia governar diretamente o seu povo sem intermediários. Mas o fato é que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele fala, ok, vocês querem um rei? Então, busquem um rei para vocês. Mas Samuel, ali o profeta, ele alerta sobre o que acontecia muitas vezes com os povos que decidem por ter um rei. Todos, de alguma maneira, são influenciados pelo pecado. Todos, de alguma maneira, acabam tornando os seus regimes de governo opressores. Os reis humanos acabam impondo injustiça, impondo violência, impondo uma carga sobre
a população maior do que essa população pode suportar. Mas Deus permitiu. E nós vamos ver que de todos os reis, aquele que mais perto chegou do ideal de um rei que Deus desejava foi Davi. Interessante que não tem nenhum outro homem na Bíblia que a sua história esteja tão bem contada, desde da sua idade mais nova. Quando a gente conversa com os homens, é uma dos textos mais profundos que nós podemos trazer para os homens é a própria história de Davi. Como Davi foi crescendo, amadurecendo e se tornou rei. Mas mesmo Davi não era o rei que Deus desejava. Ele se tornou uma imagem desse rei. Porque o reino de Deus precisa de um rei perfeito. O reino de Deus é perfeito, o reino de Deus é puro, o reino de Deus é justo, o reino de Deus é eterno, o reino de Deus não tem fim. E essas são características que o Messias traria. Olha só que interessante, o reino de Deus, ele será justo. Em Jeremias 23:5 diz lá: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Jeremias 23:5. Ou seja, por mais que os reis se esforçassem, nenhum rei tem condições de espelhar a justiça de Deus. E o único rei que seria capaz de fazer isso seria o próprio rei Jesus. O reino de Deus será pacífico. Outro texto do Velho Testamento, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Mas você terá um filho que será um homem de paz. E eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão. E eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Deus mostrando para Davi que uma das grandes características que um rei deve ter é ser um promotor da paz. E diz que o sucessor de Davi teria inclusive como nome Salomão, que traz a origem da palavra Shalom, promotor da paz. E a gente vai saber que foi exatamente o contrário que Salomão fez. Salomão acabou aumentando os impostos, começou a fazer acordos com outros reis, e a tranquilidade que Israel desejava, essa nunca aconteceu. Ou seja, a expectativa de que um dia viria um rei que definitivamente promoveria a paz, promoveria a verdadeira Shalom. Shalom é mais do que paz, ausência de guerra. Shalom é qualidade de vida, é equilíbrio, é abundância, é contentamento, é satisfação. Mas o reino de Deus não seria somente justo e pacífico, o reino de Deus também será estável. Salmo 145, versículo 13, diz: o teu reino é o reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Ou seja, o reino de Jesus permanecerá estável de geração em geração, não acabará e não sofrerá oscilação. Não só isso, o reino de Deus será universal. Zacarias 9:20 diz assim: ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. O rei que viria para dominar toda a terra, toda a face da terra. O seu reino seria universal. Essas são características desse rei: justiça, paz, eternidade, universalidade. E é interessante que quando você vê Isaías 9:6, é exatamente essa descrição
que nós temos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse menino que seria conhecido por seu nome, Jesus, sobre ele estaria um reino de justiça, um reino eterno, um reino de paz, um reino universal. A pergunta que eu faço: nós temos consciência de que Jesus é o rei que nós esperávamos para as nossas vidas? Assim como eu preciso entender que Jesus é a voz de Deus, Jesus não só é a voz de Deus como profeta, mas Jesus é também o rei. E todo rei exige-se adoração. Já viram lá os casamentos reais na Inglaterra, quando os súditos chegam perto da rainha da Inglaterra? Todo mundo tem que se prostrar, pois reconhecer a sua inferioridade diante da superioridade do rei. E talvez uma das coisas que menos nós temos entendido hoje é a superioridade de Deus diante da minha inferioridade. Nós estamos trazendo para Deus quem nós somos e queremos de alguma maneira peitar Deus. E Deus nos manda um rei que nós devemos adorar, que nós devemos nos submeter, que nós devemos prestar culto. Por isso a Bíblia fala que nós somos servos. Por que servos? Porque temos um rei. A ele devemos a nossa obediência. Se você entende essas palavras, nós precisamos praticá-las. E como praticamos? A ideia de que Jesus é o nosso rei, obedecendo a esse rei. Não só ouvindo a sua voz, mas obedecendo a essa voz, como aquele que é superior diante da nossa inferioridade. Mas Jesus não vem só como um profeta, como rei, ele vem também como um sacerdote. Hebreus capítulo 7 é um texto onde o autor dessa carta, ele está com o foco nos judeus. E para os judeus, o papel do sacerdote sempre foi um papel extremamente importante. Pois dentro da religiosidade judaica, acabou se instituindo uma maneira de se ter o perdão dos pecados, através da mediação de um sacerdote. Se o profeta era aquele que recebia a voz de Deus e a declarava ao povo, o profeta, o sacerdote, era aquele que abraçava a fala do povo e levava até o altar de Deus. Se você lembra das histórias do Velho Testamento, Deus dá uma ordem mais tarde para ser construído um templo. E esse templo, construído por Salomão, havia vários átrios, várias áreas cada vez mais particulares. Havia um primeiro pátio aberto, era o pátio dos gentios. Qualquer um podia circular por esses pátios. Havia depois um outro pátio, que era o pátio onde entrava somente os homens, os líderes, os judeus. E existia ainda um núcleo central, conhecido como Santo dos Santos, aonde habitava a arca do Senhor e as leis. Ali era simbolicamente representado pela Shekinah, a presença da glória de Deus habitando no templo, no Santo dos Santos. Mas aquele lugar era santo, não podia ser pisado por qualquer homem, qualquer mulher. Era preciso que um sacerdote estivesse purificado dos seus pecados, santo, para poder entrar e trazer a oferta dedicada a Deus. Mas a história vai contando que ao longo do tempo, esses sacerdotes já não conseguiam mais se purificar. Ou não tentavam, ou se omitiam, mas existia tanto medo que amarravam-se uma corda na cintura desses sacerdotes com sinos.
E eles entravam no Santo dos Santos, e se esse sino parasse de tocar, sabia que esse sacerdote havia sido fulminado pela santidade de Deus. E então eles eram puxados por essa corda, porque nenhum outro ser humano podia entrar naquele lugar. Jesus vem com uma expectativa de também ser esse sacerdote. O Messias, o mediador entre os seres humanos e o Deus Criador. Mas é interessante que Jesus, ele não vem comparado a um sacerdote da linhagem dos levitas, que é uma dos filhos de Jacó. A Bíblia traz Jesus sendo comparado a um sacerdote como Melquisedeque. E se tem uma pessoa que quase a gente não tem muitos detalhes, se Davi a gente sabe muita coisa, Melquisedeque a gente não sabe quase nada. A primeira vez que é citado Melquisedeque na Bíblia é exatamente num contexto da história de Gênesis, onde já Abrão ainda estava para resgatar o seu sobrinho Ló. E no caminho ele encontra Melquisedeque. E o texto diz que Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, ele não só era um sacerdote, mas ele era um rei. Mas por quê? Lembra que os sacerdotes ainda seriam instituídos. Melquisedeque já era considerado por Deus um sacerdote, alguém que por a sua capacidade, a sua competência, não sei se a pureza do seu coração, ele tinha um acesso a Deus. Abrão reconhece essa autoridade de Melquisedeque e entrega os seus dízimos a Melquisedeque, as suas ofertas, para que Melquisedeque pegasse essas ofertas e ele entregasse diante de Deus. Mas é só isso que a gente sabe. Mais tarde, em Salmo capítulo 10, o Salmo 110, versículo 4, através da voz do salmista, nós temos esse versículo que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, seguindo a ordem de Melquisedeque. O que isso significa? Jesus é um Messias, sacerdote, sim, mas alinhado ao sacerdócio de Melquisedeque, por esse sacerdócio era um sacerdócio superior a qualquer outro sacerdócio de qualquer outro ser humano. Era um sacerdócio que nenhum de nós, seres homens ou mulheres, podemos ter. E aí nós vamos ter a terceira citação de Melquisedeque, que está em Hebreus, no capítulo 7. E lá nesse capítulo 7, ele diz que os sacerdotes, eles são sacerdotes por um tempo. Eles têm esse ofício por um tempo, mas a própria morte os impede de continuar o seu ofício. É preciso sempre ter o novo sacerdote. E a vinda de Jesus resolve essa questão, pois aí o texto vai dizer em Hebreus capítulo 7, versículo 22, 24, diz assim: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. E o texto no versículo 25 diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Um sacerdote como Melquisedeque, alguém separado, diferente, superior, puro. Todas essas imagens, elas vão sendo fomentadas no imaginário do Antigo Testamento. Jesus, o Messias profeta, o Messias rei, o Messias sacerdote. O Messias que traria a voz de Deus
pública, visível. O Messias que viria também para reinar, para ser o soberano sobre todos. O Messias que viria como um sacerdote, que levaria as nossas ofertas ao altar de Deus. Agora, a grande questão é que nenhuma das nossas ofertas saciaria a ira de Deus sobre o pecado, pois todos nós deveríamos ser mortos em sacrifício pelos nossos pecados. E Jesus, como o sacerdote puro, sem culpa, exaltado acima dos céus, Jesus se entrega Ele mesmo. É como se Ele fosse para o altar sem a oferenda, porque a oferta era Ele mesmo. O próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso faz sentido, quando a gente começa a ver as luzinhas de Natal, os presentes, as decorações, faz sentido a gente resgatar a expectativa real, a verdadeira verdade que existe sobre o Natal, que é o cumprimento da promessa, que definitivamente ganharíamos um profeta, um rei e um sacerdote. Nós não podemos abraçar um deles em detrimento do outro. Nós precisamos abraçar Jesus por completo. Abraçar Jesus por completo é abraçar a sua voz. É abraçar a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos. Mas é também abraçar esse sacrifício, entender o que Jesus fez por nós na cruz, que Ele pagou o preço por mim e por você. Quando eu converso com algumas pessoas sobre Jesus e sobre nós mesmos, independente daquilo que a gente imagina sobre o nosso futuro, mas se pudéssemos imaginarmos na frente, diante de Deus, como é que seria a sua ficha corrida, como a gente diz por aí? Como é que seria a sua história? Qual a história você apresentaria para Deus ao final? E eu faço essa pergunta e as pessoas falam, vai parecer mais coisa boa do que coisa ruim, eu tentei me esforçar, mas não tem ninguém que não tem culpa nessa história. Sempre a gente tem alguma mancha, sempre a gente tem algum erro, sempre nós deixamos perdemos a oportunidade de alguma coisa. Por isso nós somos culpados. E nós precisamos de um sacerdote. Precisamos de alguém que nos intermedie a nossa relação com Deus. As crianças, os jovens, os adolescentes aí estão agora chegando ao final, né? Da escola, do colégio. Aí eu estou ouvindo lá em casa a palavra que faz arrepiar os cabelos: recuperação. Ao chegar ao final das nossas vidas, todos nós chegaríamos em recuperação, devendo nota. Mas o que é lindo na história é que Jesus vem e completa a nossa nota. Ele paga o preço pelo meu pecado. Até mesmo aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, a nota dele era 0. Ele estava lá porque ele merecia. Mas ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vai lá e completa a nota 0 dele, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é Natal. Isso é a concretização da profecia de Gênesis, que virá o descendente que ferirá a serpente, pisará sobre a serpente, será ferido, derramará o seu sangue, mas esse sangue, ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso faz sentido nesse dia celebrar a ceia do Senhor. Celebrar a ceia é um convite que nós fazemos àqueles que já entenderam quem é Jesus, e entenderam Jesus nessa treliça: profeta, rei,
sacerdote. A voz, a ordem e a salvação. Se você tem esse entendimento, se você está buscando cada vez mais se alinhar a esse Jesus, eu convido você a celebrar a ceia comigo agora pela manhã. Entendendo que há um compromisso que nós fazemos ao tomar a ceia, nós estamos abraçando esse Jesus como profeta, como rei, como sacerdote. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. E queremos agora, nesse segundo tempo, celebrar a ceia como uma expressão da nossa adoração, como uma maneira, ó Pai, de novamente nós nos religarmos a Ti, alinharmos o nosso coração, de buscarmos, Senhor, a ajustar o nosso foco, para viver os próximos, Senhor, dias alinhados a Ti, ouvindo a Sua voz, permitindo, ó Pai, receber de Ti aquilo que precisamos, obedecendo a essa voz, mas sem nos esquecer que é pela Sua morte e ressurreição que ganhamos a vida eterna com Deus. E que essa seja uma verdade em nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.